Então, gente, primeiramente obrigado aí pelo tempo de vocês. A gente vai ter um webinar aqui falando um pouquinho de Amazon, falando um pouquinho de SharePoint, falando um pouquinho de Nintex. Queria agradecer à Amazon por essa oportunidade. Então, vamos começar aqui o nosso webinar. Então, como construir um workflow em SharePoint na nuvem da AWS, da Amazon, com a gente. Então, eu vou começar falando um pouquinho da gente. Então, a gente já tem uns 15 anos de mercado, estamos no Rio de Janeiro, temos clientes pelo Brasil inteiro. Hoje a nossa equipe está em torno de 70 pessoas, boa parte dessa está aqui na nossa fábrica de software, a gente faz muito pouca alocação de profissionais. A gente tem uma equipe que 30% já está pelo menos há uns 5 anos de casa. A gente tem algumas certificações bacanas, que é o MPS-BR nível C. Somos parceiros Gold da Microsoft. Somos parceiros da Amazon com a competência SharePoint. E aí eu queria mais ou menos apresentar quem é que está envolvido no test drive, que eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem reproduzir tudo que eu estou fazendo aqui no modelo self-service. Primeiro, a Microsoft, a gente já tem 15 anos de parceria e trabalha muito hoje em dia com SharePoint, Project Server, .NET. A gente é Gold em Collaboration Content, que é a parte de SharePoint. A seguir, a Nintex, que o Luiz Bardim, que é o gerente de canais da América Latina, está aqui com a gente, vai falar um pouquinho. A gente já está há 4 anos parceiros da Nintex, bastante licença vendida, bastante projeto executado. E por último, a Amazon. Por último, e não menos importante. É o nosso primeiro ano de parceria na Amazon. E já no nosso primeiro ano, a gente fez um feito bastante bacana, que a gente é o primeiro parceiro da América Latina que possui a competência SharePoint. Então, eu queria, nesse momento, passar a palavra aqui para o Luiz, para ele falar um pouquinho da Nintex, que é para ele detalhar os produtos, porque é isso que a gente vai demonstrar no final das contas. Luiz, eu vou passar a bola para você. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Marcelo, se puder me confirmar pelo chat aqui que você me ouve, eu agradeço. Ok, maravilha. Então, boa tarde para vocês. Meu nome é Luiz Bardim. Como disse o Marcelo, eu sou gerente de território América Latina para a Nintex. E, bom, vamos falar um pouquinho rapidamente de quem é a Nintex. E se vocês não conhecerem ou quiserem saber mais depois, é só entrar em contato comigo ou com o Marcelo. Basicamente, a Nintex é a líder mundial em software e serviços na nuvem para habilitar empresas a automatizar seus processos de negócio de forma rápida e simples. A gente é líder mundial na plataforma SharePoint, de acordo com um estudo liberado recentemente pela Forrester Research. A Nintex, falando não só de workflow, mas falando de soluções para SharePoint de maneira geral, a Nintex é a solução para SharePoint mais adotada em todo o mundo. E o que nós fazemos é basicamente tornar a automatização dos seus processos em plataformas SharePoint rápida e simples. Simples porque a nossa ferramenta ela tem um nível de facilidade de uso, que vocês vão ver na demonstração, que permite que não só os grandes especialistas de TI a possam utilizar para automatizar processos complexos, mas também até usuários de negócio. Nós temos muito cliente onde usuários de negócio, recursos humanos, área financeira, etc., implementam alguns workflows por conta própria ou fazem a manutenção de alguns workflows com gente de negócios.
ou seja, sem necessariamente requerer a área de TI ou especialistas para qualquer alteração ou manutenção. E é rápida porque, comparado com as ferramentas nativas do SharePoint para desenvolvimento de workflow, a gente economiza muito tempo. A gente estima, e isso é baseado em feedback que nós temos de clientes e partners, que com o uso da nossa ferramenta, há uma economia de aproximadamente 70% a 75% no tempo de desenvolvimento de um workflow, comparado com as ferramentas nativas oferecidas pelo SharePoint. Ou seja, é um ganho muito considerável, não apenas na hora de desenvolver workflows, mas também na hora de manter os workflows. Temos mais de 4.000 clientes espalhados em mais de 90 países no mundo todo. Nossos produtos estão disponíveis em 22 idiomas, incluindo, obviamente, o português. As soluções que nós oferecemos, ou seja, é uma plataforma que, na verdade, se aplica a todas as áreas de negócio. Desde a área de finanças e administração, então, fluxos de aprovação de viagem, solicitação de compra, cadastro de fornecedores, etc. Recursos humanos com solicitação de férias, planilha de horas, solicitação de manutenção, vendas e marketing, toda a parte de respostas a campanhas, registro de eventos, solicitação de material, parte de operações, automatização de processo de pedido de compra, e várias empresas, inclusive, automatizam toda a parte de suporte a clientes, ou seja, suas mesas de ajuda, mesa de serviço, né, seus helpdesks, usando a plataforma Nintex para automatizar todos esses processos de atenção ao cliente. Tudo isso é feito em cima do SharePoint, no entanto, sem limitar o uso a usuários que estejam conectados ao SharePoint, porque, como vocês também vão ver na demonstração, nós suportamos vários dispositivos móveis, ou seja, nós levamos o SharePoint para dentro do seu bolso, a gente poderia dizer, ou seja, uma vez que você tenha um celular ou que você tenha um tablet, você tem acesso a formulários que foram criados com o Nintex Forms, que te permite, então, interagir com o SharePoint, tanto para submeter informação, preencher formulários, por exemplo, como para fazer aprovações de tarefas. Isso tudo, de novo, de maneira conectada ou mesmo desconectada, através de dispositivos móveis. E tudo isso a gente faz tanto em ambiente on-premise, como ambientes na nuvem, como vocês vão ver hoje, também com ambientes híbridos, já que existe integração entre esses dois mundos. Nós vamos estar mostrando durante a apresentação hoje basicamente dois produtos, que são o Nintex Workflow e o Nintex Forms. O Nintex Workflow aqui vocês já podem ver uma primeira carinha dele. Ele não é um produto à parte, ou seja, ele, por projeto, ele é na verdade uma extensão ao SharePoint. O que nós fazemos é agregar ao SharePoint botões, opções em menus, que fazem com que toda a funcionalidade do Nintex Workflow seja acessada através do próprio SharePoint, que, claro, acelera muito a curva de aprendizado, né? Porque você, uma vez que você já conhece o SharePoint, você muito rapidamente vai se sentir em casa com o Nintex Workflow. Ele é simples de usar, é tudo arrasta e solta, ou seja, uma interface drag and drop, gráfica, não existe programação de código é zero, isso que torna também a manutenção dos workflows muito simples. E o produto já vem com vários templates que vocês podem customizar, vocês podem criar seus próprios templates para então usar como base para workflows que sejam mais repetitivos dentro da empresa. Como eu disse, ele funciona totalmente dentro do SharePoint, instalação e a gestão simples. Você instala o produto em 15 a 30 minutos e não requer nenhuma infraestrutura adicional. Ou seja, nós usamos o próprio motor de workflows do SharePoint em tempo de execução, ou seja, em tempo de runtime. E nós nos focamos, então, mais na parte de desenho de workflow. Mas uma vez desenhado o workflow, toda a execução passa sem necessidade de nenhuma infraestrutura adicional, servidores adicionais, nada adicional. Isso, como a gente já falou, funciona integrado com sistemas em nuvem, né? Então, vocês vão ver que com várias plataformas de redes sociais, como Facebook, Twitter, Yammer, plataformas
de máquinas virtuais, como a própria Amazon. Dentro do workflow, por exemplo, você tem ações que te permitem subir uma máquina virtual ou dar baixa de uma máquina virtual de maneira totalmente automatizada, assim como, no que eu me referia com respeito a redes sociais, de dentro do workflow você pode mandar mensagens por redes sociais, você pode até monitorar feeds que estejam vindo de redes sociais. Sem contar também na parte de visibilidade do negócio, que é provida através de um sistema de relatórios e de dashboards que o produto também traz de maneira nativa. Na parte de forms, que hoje é muito vinculada também à parte do workflow, né? A maioria dos clientes que tem workflow necessitam de, em alguma hora, formulários com usuários. Uma solução point, uma filé também, incluso um valor agregado ao próprio SharePoint, não é um produto à parte, que te permite construir em através do visual da empresa, com suas cores, seus logotipos, e que faz que você tinha um realmente literalmente novo, baseado em uma lista de SharePoint, que terá múltiplas plataformas, ou seja, não é uma coisa que te limita ao desktop, mas uma vez que você cria um formulário, você pode facilmente publicá-lo para uma tela do iPhone, ou de um tablet Android, ou de um tablet Surface da Microsoft. Ou seja, o trabalho de desenvolvimento do formulário ele é simples e é feito uma única vez, e depois o sistema automaticamente adapta esse formulário para todos esses dispositivos móveis, inclusive de maneira desconectada, né? O Nintex Forms suporta uma plataforma nossa chamada de Nintex Mobile, que te permite instalar aplicações da Nintex no seu iPhone, no seu iPad, no seu Windows Phone, Windows Tablet ou plataformas Android, que te permitem, mesmo estando desconectado, entrar com informação, preencher formulários, fazer aprovações, que então vão ser sincronizados com o sistema central assim que você se conectar. Isso é totalmente integrado ao workflow e isso tudo que vocês viram aí, que vocês vão ver em mais detalhes agora, são soluções, né, que aumentam dentro das empresas a adoção do próprio SharePoint, né? Acontece hoje muitas vezes das empresas terem licenças do SharePoint, terem feito investimentos fortes em SharePoint e nem sempre a adoção ocorre tão rapidamente e tão amplamente como esperado, né? A solução nossa vem com esse intuito de motivar os usuários, não só pelos próprios benefícios do workflow, mas também para que eles comecem a tirar mais proveito e maximizar o retorno do investimento que eles fizeram no SharePoint. Então, a introdução que eu queria dar é essa, eu queria voltar a palavra ao Marcelo, para que a gente possa ver um pouco mais detalhe uma apresentação. Muito obrigado. Perfeito, Luiz. Muito obrigado aí pela sua ajuda. Estou retornando aqui a nossa apresentação. Vocês estão me vendo aí? Está me vendo? Está me escutando? Ok, perfeito. Então, o que a gente fez de especial aqui com os produtos da Nintex e com a Amazon? A gente fez um ambiente, que é um ambiente chamado de Test Drive, que você pode se cadastra e ele levanta um ambiente completo para você testar os produtos da Nintex. Né? Isso tudo usando a infraestrutura da Amazon. Eu não sou um arquiteto Amazon, mas só para vocês entenderem o que acontece quando a gente levanta um ambiente de test drive. A gente está usando duas máquinas virtuais. Dois Windows 2008. Um tem o AD, tem o SharePoint, tem o SQL Server, tem Office, tem o Nintex, tanto Forms quanto Workflow. E o outro tem o Exchange e tem o Link Server.
Então, na verdade, a gente está levantando aqui um mini ambiente completo da Microsoft, com todas as ferramentas instaladas, todas as ferramentas integradas, para você ter uma experiência de utilização de workflows, de formulários, sem precisar instalar nada na tua empresa e alocar servidores e passar tempo desenvolvendo esse ambiente. Quer dizer, basicamente você se cadastra, o ambiente fica disponível para você, você testa os produtos e aí, se você gostar, você caminha ao longo dessa jornada com o Nintex. E como é que funciona para vocês acessarem esse ambiente? Nesse endereço aqui da gente, impeto.com.br Nintex Test Drive, vocês vão encontrar um botãozinho chamado Faça um Teste Nintex, né? Aqui também tem um vídeo bem bacana explicando como é que você monta o workflow, né? Tem um manual também que você pode seguir passo a passo. Uma vez que você faça o cadastro, e aí eu peço a gentileza de vocês que façam esse cadastro com o seu e-mail corporativo, né? A gente normalmente não aceita, não aprova os cadastros vindos de Gmail, Hotmail, etc., né? Porque tudo isso aqui tem um custo, toda vez que você usa a gente paga lá e a gente quer que isso seja uma experiência para que reverta no âmbito profissional da tua empresa. Quando você se cadastra, você recebe um e-mail igual esse. Se você se cadastrou com um e-mail corporativo, é a única coisa que a gente pede para vocês. A gente aprova a sua conta. Uma vez aprovada a conta, você vai entrar nesse link, Nintex Test Drive aprovado, e vai entrar no ambiente que você vai lançar o Test Drive. O Test Drive demora em torno de 20 a 30 minutos para levantar as duas máquinas, todos os softwares envolvidos. E uma vez que ele esteja funcionando, você tem 2 horas para trabalhar com esse ambiente. Você pode, na verdade, uma vez aprovado o uso do ambiente, você pode se cadastrar a qualquer momento. Então, você faz o cadastro e na hora que você tiver umas 2 horas, umas 3 horas livre no seu dia a dia, você vai lá e testa os produtos. Quando você acabar de levantar o ambiente, que demora de 20 a 30 minutos, você vai receber esse e-mail com o credenciamento para o ambiente. Né? Basicamente, tem um link aqui que você vai clicar e você vai usar esse usuário e senha que vem aqui. Com esse usuário e senha, você vai entrar no ambiente. Eu já estou com o ambiente aqui todo montado para poupar o tempo da gente. Então, assim que você faz o login no ambiente, você vai entrar nessa máquina virtual aqui. Essa máquina virtual é uma daquelas 2 máquinas que eu mostrei na arquitetura. E ela tem, na verdade, um browser aberto aqui, para uma intranet toda construída em SharePoint. Ela tem o Outlook aberto. Ela tem o link em funcionamento. E nela que a gente vai conseguir ter o ambiente adequado para a construção do workflow, dos formulários. Bem, para que eu consiga demonstrar para vocês uma solução de workflow, eu tenho que ter um problema para resolver. E nesse caso, a gente vai resolver um problema de pedido de dispensa, de férias, né? O ambiente que a gente montou aqui está todo em inglês, mas tudo que eu estou conversando com vocês está disponível para português também. SharePoint, Nintex, etc. Então, qual é a ideia desse ambiente aqui? Um funcionário vai entrar na sua intranet,
vai entrar na página de dispensa e vai abrir uma requisição de dispensa, né? Vai dizer que tipo de dispensa, se é anual, se é por doença, etc. Qual o período que ele quer ficar ausente da empresa. E aí, uma vez que ele faça a requisição, a ideia é que o workflow envie essa requisição para o gerente dele. O gerente vai olhar para esse calendário aqui, vai verificar se alguém da equipe tá fora, etc. e tal, se ele pode dar dispensa para aquele funcionário. E, em caso positivo, ele vai aprovar, e aprovando, a gente vai marcar aqui no calendário qual o período que ele ficou de dispensa, que ele vai ficar de dispensa. Então, a lista com os pedidos, que você faz o pedido de dispensa está pronta, o calendário está pronto. O que a gente vai montar juntos vai ser o workflow que faz esse pedido de dispensa. Então, eu entro aqui na configuração do SharePoint e entro aqui na criar workflow com Nintex. Como o Luiz Bardim falou, o Nintex ele é instalado dentro do SharePoint e se integra totalmente à infraestrutura. Então, a sensação para quem desenvolve com o Nintex é que é uma extensão do SharePoint. Eu já estou no Nintex, ele me abre algumas opções aqui. Eu posso usar qualquer template, né? Por exemplo, eu tenho aqui um template, por exemplo, de helpdesk. Então, no template de helpdesk, no caso aqui é uma árvore de decisão, ele abre o caso de helpdesk, verifica se é desktop, se é networking, vai resolvendo o problema até fechar o caso. Posso, então, usar qualquer template do Nintex que já vem pronto. Posso criar os meus templates ou posso começar do zero, que vai ser isso que eu vou fazer. Então, a estrutura do nosso workflow vai ser basicamente: primeiro eu vou mandar uma mensagem para quem disparou o pedido de férias, né, de dispensa, dizendo: perfeito, recebi o seu pedido. Na sequência, eu vou realizar a aprovação. E se tudo der certo, se for aprovado no caso, eu vou criar no calendário a marcação de férias. Essa vai ser a estrutura básica do nosso workflow. Cada caixinha dessa aqui, ela aparece com uma exclamação, e quando eu passo o mouse em cima dela, ela me diz o que eu tenho que acertar, né? Então, quando eu clico 2 vezes, ele me permite configurar a caixinha, que nesse caso eu estou configurando a mandar a notificação. Nesse caso, ele está exigindo para quem que eu vou mandar a notificação. Eu posso mandar para qualquer usuário do meu AD, eu posso mandar para um e-mail externo, ou eu posso mandar para uma variável do meu fluxo, né? Nesse caso, eu vou mandar para quem iniciou o fluxo. No assunto, eu vou colocar aprovação de dispensa. E eu vou colocar no texto o seu pedido de... Posso usar as minhas variáveis do meu formulário. Não sei se vocês recordam, mas tinha um campo no meu formulário chamado tipo de dispensa. Foi recebido. Posso mandar essa mensagem por e-mail, posso mandar pelo link, ou posso respeitar a preferência do usuário. Isso quer dizer que o usuário no SharePoint decide como ele quer ser notificado. Eu vou deixar o e-mail aqui nessa ação. Configurei, a exclamação sumiu, vou passar agora para a próxima ação a ser configurada. Quando eu clico 2 vezes aqui,
ele me permite a configuração da ação. Ele está me exigindo quem é que vai aprovar essa ação. E, de novo, eu vou usar uma variável do meu fluxo, que nesse caso é o gerente, para fazer essa aprovação. Essa informação do gerente está vindo do SharePoint e, consequentemente, vindo do Active Directory da empresa. Claro que existem milhões de outras formas da gente obter na hierarquia quem é o gerente daquele requisitante. A gente pode chamar um web service, a gente pode fazer uma consulta no banco de dados, mas nesse caso aqui o AD já está configurado. Depois eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de integração do Nintex. Vou permitir delegação, no momento eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Vou permitir aprovação remota, também vou mostrar para vocês na hora da execução o que significa isso. Ele já vem com duas saídas pré-configuradas, aprovar e rejeitar. Eu posso criar outras saídas. Digamos que eu trabalho numa empresa bastante democrática e que a equipe decide se você pode sair de dispensa ou não. Então, eu tenho as três saídas. Eu posso definir um comportamento. Isso quer dizer que, no nosso caso aqui, eu só tenho um aprovador. Então, a única coisa que faz sentido é a primeira resposta se aplica. Mas, digamos que eu podia pedir aprovação para um grupo, né? Então, eu posso trabalhar com a maioria do grupo decide se aprova ou não, todos têm que concordar. A gente pode trabalhar uma forma de votação, perfeito, internamente. Além disso, eu posso customizar o e-mail que vai para a pessoa, né, pedindo aprovação. Por exemplo, vou trocar para vocês aqui vou colocar para vocês aqui o assunto, alterei. Eu posso definir o que a gente chama de reminders, quer dizer, de tanto em tanto tempo, eu mando um e-mail para o aprovador pedindo para ele aprovar, sei lá, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Fulano, por favor, aprova a requisição de dispensa. Eu posso fazer isso, inclusive, apenas durante os dias de semana, porque eu não quero mandar e-mail no final de semana para o aprovador, e inclusive também só durante o horário comercial, porque eu não quero mandar para ele e-mails pedindo aprovação na madrugada. Outra coisa bacana que a gente tem aqui é o escalonamento. Eu posso, depois de 3 dias, mandando e-mail para o aprovador pedindo para ele aprovar o fluxo, se ele não fizer nada, eu posso completar a tarefa automaticamente, do tipo, olha, se ele não, em 3 dias se passaram, ele não se manifestou, então aprova automaticamente. Ou posso delegar essa tarefa para um superior, para uma outra pessoa. Para o nosso exemplo aqui, eu vou deixar nesse formato simples. Vou gravar. E reparem que eu já tenho a terceira guia aqui para a gente continuar o desenvolvimento do nosso fluxo. Eu vou continuar aqui configurando as nossas ações e a próxima ação vai ser marcar no calendário o período de férias de quem fez a requisição, né? Então, eu vou criar um item no calendário. Aqui já aparecem os campos do calendário. E aí, no título, eu vou fazer um lookup e vou pegar o título da minha requisição. No Start Time do calendário, eu vou fazer outro lookup. Só que, nesse caso, eu vou pegar o Start Date. No meu formulário, o campo se chama Start Date. No calendário, ele se chama Start Time. Então, eu estou fazendo um deparo. Eu estou dizendo qual campo que vai ser populado no calendário.
E a mesma coisa para o end time. Vou fazer outro lookup. E vou colocar o end date. Perfeito, já populei os campos que eu preciso para criar um evento no meu calendário. Vou gravar, a exclamação sumiu, e agora eu vou copiar essa ação aqui e vou colar aqui. Só que dessa vez eu vou dizer que o pedido foi aprovado. E vou mandar isso aqui pelo Instant Message, pelo link. Perfeito. Eu poderia continuar aqui desenvolvendo o meu workflow, no caso, o que faria no caso de uma rejeição, o que faria no caso de perguntar para a sua equipe, mas para o propósito do nosso demo aqui, eu acho que já está suficiente. Vou fazer apenas uma configuração aqui no meu fluxo. Vou chamar ele de aprovação de dispensa. E vou pedir para que ele seja disparado quando um pedido de dispensa for solicitado. Pronto. Agora eu já posso publicar o meu fluxo. Uma coisa bacana do SharePoint, juntamente com o Nintex, é que o SharePoint versiona os fluxos. Isso quer dizer que eu poderia ter uma outra versão do fluxo em funcionamento, e aí eu faço uma melhoria nos mesmos, e a versão anterior, os fluxos que tiverem execução, continuam sendo executados. Perfeito? Então, não existe conflito. Você pode gerar várias versões e os fluxos que foram iniciados na versão anterior continuam rodando. Meu workflow está pronto, está publicado. Deixa eu verificar aqui se está perfeito. E agora eu vou trabalhar como se fosse um funcionário pedindo férias, e não mais um analista de negócio que está construindo fluxos. Na verdade, eu vou me logar, eu estou na minha intranet e vou fazer um pedido de férias. Então, eu vou entrar aqui, férias do Marcelo. Tipo férias, annual leave, que é férias mesmo. Eu quero entrar de férias na semana que vem. E vou até o dia 15. Perfeito. Vou gravar. Repare que o meu pedido já está aqui, férias do Marcelo. E aí, eu como usuário da intranet, eu quero saber em que ponto está o meu fluxo, em que ponto está o processo de aprovação. Então, eu posso entrar aqui no meu pedido, verificar o histórico de workflow. Repara que eu tenho uma aprovação de dispensa aqui rodando. Ao clicar nela, eu vejo o mesmo fluxo que o analista de negócios desenhou. Então, a gente facilita isso, esse processo facilita muito a comunicação. E eu vejo o seguinte, que o que está em verde é o que já aconteceu. O que está amarelo está parado. Poderia, inclusive, estar em vermelho, acontecer algum erro. Eu fiz uma pesquisa num banco de dados, chamou um web service, deu erro. Sem problema, o fluxo vai te apontar que houve erro naquela parte da execução. Quando eu passo o mouse em cima, eu sei quando aquela ação aconteceu. No caso da notificação, ela já ocorreu. Então, se eu entrar aqui no meu Outlook, realmente, olha, eu tenho um pedido recebido. Perfeito, aconteceu. Se eu passo o mouse aqui em cima da aprovação, ele está dizendo o seguinte, olha, está parado no Brett Campbell.
que na verdade o Brett Campbell é o gerente do Eden Stafford, de quem está logado no SharePoint aqui. Eu tenho uma outra seção nessa máquina virtual que representa o Brett Campbell logado. Então agora eu vou entrar como se fosse o Brett Campbell, gerente do Eden Stafford. Quando eu entro aqui no e-mail do Brett Campbell, eu tenho aqui o pedido de aprovação das férias do Marcelo. Eu tenho, nesse pedido, eu tenho duas opções aqui pré-definidas. Eu posso clicar aqui para responder a tarefa. Ele vai me abrir a tela de aprovação do SharePoint com as opções que eu defini no meu fluxo, aprovar, rejeitar ou perguntar para a sua equipe. Ele me permite também delegar a tarefa. Então, não sei se vocês recordam, a gente poderia delegar a tarefa. No meu e-mail, eu tenho a opção também de saber em que ponto está o workflow. Então, da mesma forma que quem está pedindo as férias, né, a dispensa, quem está aprovando quer saber por onde passou, o que tem que ser feito, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade de ver em que ponto está. E, por último, eu tenho uma mensagem aqui que a aprovação remota está habilitada. Isso quer dizer que eu posso chegar, responder esse e-mail com uma palavra, ok, e mandar de volta. O Nintex Workflow, você cadastra as palavras que fazem sentido no seu fluxo. Então, por default, ele sabe que ok significa aprovar. Mas eu podia cadastrar palavras sim, não, equipe, etc. e tal, que iam significar as saídas do meu fluxo. Isso me permite que eu tenha liberdade de executar aprovações no meu celular, usando apenas o e-mail, sem precisar entrar no ambiente da intranet da empresa. Isso me dá liberdade de dar mais celeridade aos fluxos, né? Então, o e-mail está tramitando entre o Exchange de uma máquina virtual para outra. A gente precisa esperar um pouquinho para que ele chegue até a outra máquina. Opa, já chegou. Já disse que criou o item e mandou notificação aqui. Se der outro refresh, ele vai transformar em verdinho. Vocês podem ver aqui, ó, que aqui ele já me mandou no link que o Annual Leave foi aprovado. Se eu entrar na intranet, na página de Leave aqui, realmente, olha, a marcação das férias do Marcelo está feita no calendário. E aí, o fluxo executou até o final. Uma coisa bacana no Nintex Workflow é que você consegue tirar estatísticas do fluxo. Então, eu sei, para esse fluxo, quantos completaram, quantos deram erro, duração mínima, duração esperada, posso colocar um SLA, perfeito. Quantos executaram, quantos estão em progresso, duração máxima, duração média. E ação a ação, ele me dá a estatística também. Sendo que na ação de aprovação, ele dá detalhes bastante interessantes. Ele diz o seguinte, olha, passou tantas vezes por aqui, tem tantos fluxos parados aqui, em média,
as pessoas demoram 4 minutos e 28 segundos para aprovar um fluxo. Eu poderia colocar um SLA para isso também. E aprovador, ele determina que, no caso do Brett Campbell, aprovou um, tem tantos parados com o Brett Campbell, no caso não tem nenhum, e tantos o Brett Campbell delegou. Então você sabe exatamente a atuação de cada participante do fluxo, né? Se você tem um usuário que delega tudo, ou se você tem um usuário que demora muito mais tempo para aprovar, você tem uma visão geral do que está acontecendo no seu fluxo. E você consegue, no Nintex, tem um processo aqui de integração, tem muitas ações de integração. Deixa eu entrar aqui na gerência do workflow para vocês verem. Então, além das ações que eu mostrei para você aqui, eu tenho ações de integração, posso chamar um web service, posso interagir com o CRM da Microsoft, posso executar um SQL no banco de dados, posso interagir com link. Essa aprovação que eu fiz para vocês por e-mail, eu poderia fazer essa aprovação também pelo link. Posso consultar uma planilha Excel no meio do fluxo, né? A parte de lógica bastante completa, me permite fazer qualquer tipo de lógica, ações paralelas, loops, inclusive provisionamento, né? Eu posso, por exemplo, fazer um fluxo de onboarding de funcionários que, por exemplo, cria o usuário no AD, cria o mailbox no Exchange, inclusive pode criar o mailbox no Office 365 também. Então, realmente, a parte de integração é muito completa. E se não tiver uma ação aqui que resolva o teu problema, a plataforma é toda aberta, você pode construir em Visual Studio uma ação, enxertar ela dentro do teu Nintex Workflow para executar dentro do seu fluxo. Com isso, eu mostrei para vocês o Nintex Workflow. Um outro produto que também está disponível dentro do ambiente Test Drive é o Nintex Forms, né? Então, como vocês lembram, o formulário que a gente usou é um formulário muito simplificado. E qualquer coisa um pouco mais rebuscada que a gente queira fazer, a gente tem que usar de repente o Visual Studio, o SharePoint Designer. Com o Nintex Forms, a gente consegue fazer as customizações visuais de dentro do SharePoint. Então, eu consigo, de dentro do SharePoint, alterar visualmente o formulário, inclusive colocar regras de negócio no meu formulário, né? Por exemplo, quem vai pedir férias, não faz sentido o fim das férias ser menor que o início das férias. Então, eu posso colocar uma regra de negócio aqui, de validação, que eu quero comparar o fim das férias a outro controle. No caso, ele tem que ser maior ou igual ao início das férias, né? E se der erro, a gente pode colocar fim da dispensa tem que ser maior que o início. E essa regra de negócio passa a valer assim que eu publicar o formulário. E a outra coisa muito bacana é que eu consigo também colocar esse formulário para ficar apropriado a outros dispositivos, por exemplo, como um iPhone, ou como um Android, ou iPad. Então, ele vai proporcionalizar o formulário e deixar ele mais apropriado para funcionar nesses diversos dispositivos. E aí eu consigo publicar esse formulário fora do meu ambiente com o Nintex Live.
eu consigo publicar esse ambiente na nuvem Nintex. Vou deixar acesso anônimo para se vocês quiserem testar. E aí, com isso, ao publicar esse formulário, ele está dizendo que eu vou publicar para desktop, para iPhone, para Android, para iPad. Vou publicar no Nintex Live. Vou publicar. Ele te dá uma URL que, se vocês quiserem testar aí do iPhone ou do próprio micro de vocês aí fora do webinar, se vocês digitarem essa URL aqui, ntx.lv, rllu, vou copiá-la aqui e vou abrir aqui fora do meu ambiente test drive. Dá um tempinho aqui para todo mundo poder digitar e acessar o formulário. Você consegue acessar esse formulário fora do teu ambiente SharePoint. Isso dá muitas possibilidades. Você pode fazer um processo de recrutamento, que os candidatos mandam o currículo e os dados. Você pode fazer uma RFP, um pedido de compra. Você pode fazer uma pesquisa de satisfação. Você pode interagir com todos os usuários que estão fora da tua rede. Isso sem quebrar nenhuma regra de firewall, nenhuma barreira de firewall. Tudo isso respeitando o ambiente continua todo protegido. Eu vou acessar o URL aqui de fora. Esse aqui eu estou acessando o formulário de fora da minha máquina do test drive, como vocês, se alguém testou aí, também vai conseguir. E eu consigo preencher e mandar informações para o meu SharePoint que está dentro da minha rede, no caso, na minha máquina virtual da Amazon. Gente, eu termino aqui a parte de demonstração. Queria compartilhar para vocês uns links úteis. O primeiro é do Nintex Test Drive, está disponível, é só vocês se cadastrarem. Tudo que a gente fez junto aqui, vocês vão poder fazer vocês mesmos, sem precisar totalmente autônomo, para verificar se realmente se isso aqui é real ou não. O Nintex Connect é uma fonte muito interessante de dúvidas, uma comunidade em torno dos produtos Nintex. Se você gostou do Nintex, a gente fez um post no nosso blog bem legal de como é que funciona o licenciamento, para você entender o que você tem que comprar exatamente, de acordo com a sua necessidade. E se você se você entender que a nuvem da Amazon é um bom lugar para você colocar o seu SharePoint, pela nossa experiência é um ótimo lugar. Esse link da Amazon tem bastante informação lá de como é que se instala, como é que se gerencia, quais são os cuidados que você tem que tomar ao instalar o SharePoint na Amazon. E eu acho que com isso eu encerro a minha apresentação e queria abrir para vocês para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. A Aline da Amazon me ajuda aqui, não sei se eu enxergo a pergunta daqui. Ok, gente? Alguma pergunta? Dúvida? A gente vai estar disponível para ajudar vocês a qualquer momento, através do contato da gente na Ímpeto, através da Nintex. Vai ser um prazer ajudá-los
nessa jornada do test drive, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil para vocês verificarem se o produto adequa ao que vocês querem fazer. Então, eu estou encerrando aqui. Muito obrigado, agradeço a todos, agradeço à Amazon pela oportunidade desse webinar e agradeço também ao Luiz Bardim da Nintex o apoio nesse processo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.